Boa tarde a todos. Estou aqui hoje com a Angelina, que ela é coach de carreira, e ela vai dar hoje algumas sugestões, como montar o currículo, como se comportar em uma entrevista. E inicialmente ela vai estar falando sobre notícias fake de vagas de emprego que prejudicam muitas pessoas e elas acabam acreditando que está participando de alguma vaga, concorrendo a alguma vaga de emprego, porém são vagas falsas que as pessoas fazem muitas das vezes só como brincadeira, de mau gosto, e outras também para coletar dados de pessoas. Então, Angelina, para a gente poder iniciar, poderia se apresentar para as pessoas? Quem é você? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Angelina. Primeiro, fazer uma pergunta. Se você, por acaso, não estiver ouvindo direito, por favor, coloca aí nos comentários. Porque se você não estava junto com a gente há uns minutinhos atrás, você perdeu, que a gente teve alguns probleminhas técnicos. Verdade, não estavam conseguindo fazer a ligação, conectar um com o outro. Aí a gente estava fazendo junto por causa disso. Ainda bem que a gente mora perto, então acabou que a gente se juntou para poder não deixar de fazer esse vídeo. Mas só para ter certeza de que o som tá saindo direitinho, qualquer coisa vocês coloquem aí nos comentários, tá? Tá rodando tanto no Instagram do Thiago quanto no meu. Então, vamos lá. Meu nome é Angelina, eu sou especialista em gestão de pessoas. Eu trabalho com a parte de orientação profissional e coach de carreira já há alguns anos. Nos últimos 3, na verdade, eu fiquei, inclusive, dentro de sala de aula, né, em cursos de gestão empresarial, cursos de RH. E eu atuo desde a parte de consultoria curricular, montagem de currículo, edição de LinkedIn, currículo Lattes, como também a parte de orientação para entrevistas, palestras, treinamentos. E eu recebi esse convite do Thiago para poder falar desse tema que é muito, muito importante e que, infelizmente, ele está sempre em pauta, né, de uns anos para cá. Com certeza. Acontece que o mercado de trabalho, cada dia que passa, ele usa mais a tecnologia para poder facilitar as etapas de recrutamento e seleção, para facilitar a entrada das pessoas nas empresas. Mas, como tem o lado bom, né, de você poder, de repente, fazer testes em casa, fazer etapas em casa sem precisar ir nas empresas, tem o lado ruim, que são as divulgações falsas, que elas são criadas, em alguns casos, como o Thiago mesmo falou, como uma simples brincadeira de mau gosto, mas que em outros casos ainda piores, elas também são utilizadas por hackers para poder pegar os seus dados, né, nome, CPF, essas coisas. Então, é muito importante a gente estar atento com qualquer tipo de notícia. Eu costumo falar assim, tem aquele ditado, né, de todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Quando se trata de notícia que a gente vê na internet, infelizmente a gente tem que pensar o contrário. A gente tem que pensar que toda notícia é falsa até que se prove o contrário. Por quê? Se a gente acreditar logo de imediato, tem uma grande possibilidade daquilo ser uma mentira. Então, principalmente se você recebeu a vaga pelo WhatsApp. Infelizmente, a maioria das vagas falsas, elas circulam pelo WhatsApp. Só que tem algumas dicas, algumas formas de você ou ter a certeza de que aquela vaga é falsa, ou pelo menos não ter certeza o suficiente para poder se candidatar. Porque muitas das vezes, por mais que você pesquise, não dá para você descobrir. Então, a primeira dica, que eu acho que é a mais simples de todas, é o seguinte: você viu a divulgação da vaga. Se na divulgação tem o nome da empresa, vamos dar um exemplo aqui, uma que vira e mexe, circula pelas redes sociais. Cacau Show está oferecendo não sei quantas vagas, são sempre salários altos, essas divulgações. E são bastante vagas, né? Geralmente. São muitas vagas, salários altos. Várias opções, caixa, atendente. E normalmente coloca que não precisa de experiência, porque aí todo mundo fica feliz e quer se candidatar. Se tiver essas 3 características, você pode ter certeza que a grande possibilidade dela ser uma vaga falsa. Então, se tiver o nome da empresa, como esse exemplo que eu dei, eu já vi de Cacau Show, já vi das lojas americanas, já vi de vários lugares. Tem o nome da empresa, você vai, joga no Google o nome da empresa, vai no site oficial dela e procura a parte de trabalho conosco. Se você for lá e você encontrar, ou se você colocar no Google, você encontrar sites confiáveis, que existe uma lista de sites que trabalham com divulgação de vagas que você pode confiar, como vagas.com, InfoJobs, a Cato, né? Cato, Indeed, tem vários.
Se você vê que tem divulgação neles, você pode ficar mais tranquilo. Ou então você vai direto no site da empresa, na parte de trabalho conosco, e vê se lá tem essa divulgação. Se tiver, se candidata por esse meio. É melhor do que você seguir, de repente, a orientação que está pelo WhatsApp. Essa é a primeira dica, se tiver o nome da empresa. E um detalhe também é que, independente se a empresa estiver contratando ou não, eles aceitam o currículo durante o ano todo. Sim, sim. A maioria das empresas, principalmente empresas grandes, elas recebem currículos em todo momento. Elas têm uma base de dados curricular muito grande e, na verdade, elas não chegam nem a divulgar especificamente quando estão com vaga. Como elas recebem sempre, quando tem, elas já fazem contato, se tiver o currículo de alguém dentro do perfil, eles já fazem contato com a pessoa perguntando se ela ainda tem interesse, se ainda está disponível, entendeu? E se não tiver o nome da empresa, né, eu dei a opção tendo o nome, se não tiver o nome da empresa, você pode ficar atento a outros detalhes, como a gente já falou aqui. Salários muito altos, dizendo que é sem experiência, você já desconfia. Você repara no site ou e-mail que vai estar na mensagem do WhatsApp. Por que você repara? Ali também, muitas vezes, você consegue perceber. Porque toda empresa, principalmente empresa grande, o site delas termina com .com.br. Então, se você vê um endereço de e-mail diferente disso, é até um detalhe importante que uma pessoa me sinalizou quando eu falei disso num outro vídeo. Às vezes tem os importadores de link, tipo Bitly, mas é muito difícil uma empresa usar um importador de link. Por isso que eu falei, se tiver o nome da empresa, é melhor você ir no site dela para poder ter certeza da informação. Se não tiver, dá uma olhada na URL. Se a URL não tiver nada a ver, não aparecer o nome da empresa, não aparecer nenhum tipo de palavra que remeta a recrutamento de currículos, você também pode desconfiar. E a última, eu acho que é a mais importante de todas, porque é a decisiva, tipo, se você viu o nome, se você viu as características e você está confiante, clicou no link. Se aparecer alguma mensagem dizendo que para você se candidatar você tem que compartilhar aquela mensagem com X pessoas, com certeza é falso. Isso é verdade. Não adianta, desculpa se você ficou triste com essa informação, mas é a mais pura verdade, porque nenhuma empresa vai fazer isso com você, vai pedir para você compartilhar nenhum tipo de mensagem. É igual, outra coisa importante, se você receber algum e-mail de vaga pedindo que você pague algum valor. Isso às vezes acontece. A empresa fala que você foi pré-selecionado, que você vai participar de um treinamento e que para esse treinamento você tem que pagar um valor X para uma mochila, para um uniforme, não importa qual seja a justificativa. Não existe isso. Nenhuma empresa pode cobrar nada do candidato. Nada. O que ela pode fazer é chamar você para ir lá fazer entrevista. E você não está se aliviando ainda quando ele não é contratado, que ele vai fazer a entrevista, vai passar por todo o processo de seleção, né? Exatamente. Porque isso acontece muito, Thiago. Às vezes, né, as pessoas que estão procurando vagas de emprego costumam mandar currículo para vários lugares ao mesmo tempo. Isso é normal, isso é muito comum. E muitas das vezes o retorno vem por e-mail, não vem por telefone, principalmente hoje em dia. E às vezes a pessoa recebe um e-mail dizendo isso. Eu já vi muitos casos que a pessoa foi pré-selecionada na primeira etapa, que a segunda etapa seria um treinamento e teria que pagar algum valor. Então é importante avisar para todo mundo, por mais que você de repente esteja muito animado com aquela vaga, se estão cobrando algum valor é porque a vaga é falsa, provavelmente a empresa não existe, ou se existe, não é aquela empresa, eles estão usando o nome de uma outra empresa, e a gente tem que tomar muito cuidado porque esse tipo de golpe está cada vez mais comum. Infelizmente, como a gente estava explicando, muitas pessoas utilizam essas vagas falsas para poderem estar pegando os dados das pessoas. Muitas das vezes eles pedem até cartão de crédito, de dados do cartão, aí nunca passa cartão de crédito, porque nenhuma vaga vai pedir isso. Algumas vagas ainda até pedem, tem alguma documentação, CPF, identidade, mas eu recomendo que vocês façam isso, ou em sites confiáveis de vaga, como vaga.com, Cato, ou no próprio site da empresa. Isso mesmo que você falou. Normalmente a empresa ela só vai pedir seus dados
Ou se você for até a empresa e tiver que preencher alguma ficha, normalmente isso já é durante as entrevistas, as outras etapas do processo seletivo. Ou então, como o Thiago mesmo falou, se for um site especializado em vagas, divulgação de vagas e triagem de vagas, existem vários que são confiáveis, é sempre bom pesquisar. Se você achou um que você não tem certeza se é confiável, pesquisa sobre ele na internet, vê se outras pessoas utilizam. Por sinal, gente, vou falar mais sobre isso no final do vídeo, mas só para ressaltar aqui, eu tenho um canal no YouTube e eu já fiz 2 vídeos falando sobre isso. Um vídeo falando sobre vagas de emprego, que inclusive eu passo uma lista de sites confiáveis que você pode estar acessando e se cadastrando, e a maioria deles, na verdade, gratuitos. E o vídeo falando sobre fake news, que também fala sobre essa questão da vaga de emprego. Então é muito importante essa questão da documentação. Sim. Porque da mesma forma que os hackers eles criam aplicativos falsos, aconteceu muito isso, Thiago, agora quando começou o auxílio emergencial. Teve até reportagens falando da quantidade de aplicativos falsos da Caixa que foram criados para poder coletar dados das pessoas. Então, infelizmente, esse tipo de coisa é comum em todas as áreas. E quando a gente fala de vaga de emprego, é ainda mais preocupante porque está dando uma expectativa na pessoa, está dando um sonho. Gera até aquela ansiedade, muitas vezes ela está muito tempo desempregada. Exatamente. Aí ela está correndo atrás e vê uma vaga que às vezes não precisa de experiência. Então ela fica, poxa, não precisa de experiência, então essa vaga é para mim. Cria aquela expectativa, cria aquele desejo de estar participando daquele processo seletivo, está sendo contratado. E infelizmente acontece esse absurdo, né, de sendo uma vaga falsa, pode criar problemas para essas pessoas. Outras vezes elas criam outros tipos de problemas, como o roubo de documentação, que ela está falando do auxílio emergencial. Muitas dessas pessoas que foram enganadas, que fizeram, de repente, usaram os dados do auxílio emergencial, podem ter vindo desses dados, de vagas de emprego. Sim, com certeza. Então é muito cuidado quando você for passar os dados. Seja por telefone, seja para uma vaga de emprego, seja para qualquer coisa. Muito cuidado quando você for passar seus dados. Sim. Inclusive, Thiago, teve uma coisa que a gente também estava conversando quando a gente começou a elaborar esse nosso encontro, que você comentou de uma vaga falsa que aconteceu há um tempo atrás em Niterói, que um monte de gente foi até a empresa, fizeram uma fila gigante e no final das contas era uma vaga falsa. Então, qual tipo de orientação que eu costumo dar para as pessoas? Supondo que você tenha recebido um e-mail de uma empresa chamando você para uma entrevista. Para chamar você para a entrevista, a empresa tem que no mínimo dizer aonde ela fica. O ideal é dar o nome também, mas tem que pelo menos dizer aonde ela fica. Então, você sempre precisa pesquisar sobre essa empresa antes de qualquer coisa, antes mesmo de ir. Por que é bom pesquisar? Primeiro, para você saber se a empresa realmente existe, para você saber se é uma empresa grande, se é uma empresa pequena, se você desconfiar, uma coisa que acontece muito com quem é jovem aprendiz, desconfiar que na verdade não é vaga, é curso. Isso acontece muito. Então, bafo caso. Se você pesquisar sobre a empresa na internet, você consegue descobrir isso, só você jogar o endereço no Google que vai aparecer a localização. Se você tiver como ir até a empresa, supondo que seja um comércio, você tiver como ir à empresa sem se identificar, como se fosse um cliente, só para ver o ambiente da empresa, isso também vai te ajudar, vai te passar um pouco mais de segurança. Agora, se for uma empresa que a fachada dela não é fachada de empresa, não tem nenhum e-mail corporativo, não tem nenhuma informação na internet, você já pode desconfiar que provavelmente ou é uma vaga falsa ou na verdade não é vaga de emprego. Tem essa questão do curso. Eu lembro que quando, na minha época de adolescência, acontecia muito também de ter esse tipo de vaga para a pessoa fazer telemarketing, para pedir doação, que também era furada. Não sei se hoje em dia ainda tem isso, mas antigamente tinha muito. Então é super importante. Se você viu uma divulgação, você pesquisar o máximo que você puder se aquela divulgação é verdadeira, se aquela empresa existe e se ela realmente está com vaga. Se você recebeu o e-mail já te chamando para entrevista, você pesquisar sobre a idoneidade dessa empresa para ver se vale a pena você desperdiçar, né, na verdade, o seu tempo e investir dinheiro com passagem, com alimentação para ir até aquele local
e não correr o risco de chegar na hora e descobrir que na verdade aquilo ali era uma mentira. E a gente vai até falar mais sobre isso quando a gente for falar sobre as dicas de entrevista, né? Sim. Porque um dos passos primordiais quando você for para uma entrevista é você pesquisar a empresa, né? Sim, é o primeiro mais importante. Aí a gente vai entrar nisso mais um pouquinho à frente. Se alguém tiver alguma dúvida sobre sobre essas vagas feitas, pode estar fazendo, que a gente vai falar agora sobre a montagem de currículo. Isso. E caso você tenha alguma dúvida, se pergunte agora para a gente não estar tendo que voltar no tema. Sim, pode colocar aqui nos comentários, a gente está olhando. Como eu falei, a gente está online nas duas contas. Isso, a gente está olhando para cá e para lá porque só tem 2 telefones ligados. Tá no Instagram do Thiago, tanto quanto no meu. A gente está vendo aqui todo mundo que está participando. Boa tarde mais uma vez para quem chegou depois, tá? E qualquer informação que vocês queiram, é só estar colocando nos comentários que daqui a pouquinho a gente vai dar uma pausa só para ler mesmo as perguntas e poder estar esclarecendo para vocês. Tá? Acho que essa parte de fake news já ficou bem claro. Bem claro para todo mundo que, infelizmente, a gente tem que desconfiar na primeira impressão, tem que pesquisar bastante e para ter certeza, principalmente se pedirem dados pessoais seus, algumas informações que não devem ser fornecidas sem que você tenha a certeza de para onde que estão indo. Beleza? Verdade. Então, vamos falar agora sobre a montagem de currículo. Acho que antes de a gente falar da montagem do currículo, qual é a importância que tem um currículo bem elaborado? Eu costumo dizer que o currículo ele é o primeiro passo. Não tem a frase, né, do primeira impressão que fica? Sim. O seu currículo, ele tem que ser um raio-x seu, profissional. Ele tem que causar uma boa impressão. Por quê? Eu vou até alongar um pouco mais essa explicação, falando para vocês como é que funciona o processo de triagem curricular, de criação de vaga e triagem curricular, para vocês entenderem como é que funciona a importância do currículo. Quando surge uma vaga numa empresa, independente de qual seja o cargo, qual o setor, né, também? Quando surge uma vaga, o gestor daquele setor, ele precisa criar uma espécie de checklist de todas as competências que aquele candidato tem que ter. E a gente divide como competências técnicas e competências comportamentais. As técnicas são aquelas que qualquer pessoa pode ter, que tem a ver com formação, experiência, curso que você tenha feito. Exatamente, conhecimentos em geral, a sua idade, o seu sexo, né, a distância onde você mora, tudo isso está na parte técnica. A parte comportamental só pode ser vista durante a entrevista, porque precisa que você esteja lá. Então eles vão analisar o seu perfil, né, a sua aparência, o seu comportamento, como você fala, como você se expressa, quais são as características que você tem, se você é uma pessoa proativa, se você tem a capacidade de liderança, isso tudo vai depender da vaga. Mas existe um papel que tem todas essas informações, a pessoa tem que ter isso, isso, isso e aquilo. E isso é passado para o RH. Daí o RH faz a divulgação da vaga para começar o recebimento de currículo. Quando os currículos chegam na mão do RH, pelo currículo, o RH só consegue ver a parte técnica, que é a parte que exige comprovação. Então, às vezes, o candidato ele tem todas as competências técnicas que a vaga pede, mas como o currículo não está bem elaborado, o RH não consegue ver. Existe uma pesquisa, inclusive, que fala que o RH leva em média 6 segundos analisando o currículo. Então é muito Ele bate rápido. o olho para ver se está naquele jeito que ele quer. Sim. Se tiver, ele vai vendo as características. Ele vai vendo mais detalhes. Porque imagina, principalmente nos últimos anos para cá, cada vaga de emprego que é divulgada, o RH recebe dezenas de currículos. Então tem que ser um processo muito rápido. Ele tem que bater o olho, achar o que ele quer. E se tiver, é separado no bolinho. Se não tiver, vai ser descartado depois. E essa é a realidade. Então, por isso que existe uma ordem das informações que vão aparecer no currículo. Porque seguindo essa ordem, o RH consegue identificar certinho se você está dentro ou não do perfil. E mais uma vez, eu costumo muito dizer isso para os meus ex-alunos, para o pessoal que me acompanha no YouTube. É melhor a gente perder a vaga no currículo, que você não gastou nada, não criou tanta expectativa, do que você participar de todo o processo seletivo e só no final ser eliminado. Só na última etapa, no caso. Exatamente. E tem empresas que têm duas etapas, né, que seria a seleção do currículo e a próxima.
Mas tem empresas que têm quase 10 etapas, vagas com gerente regional, vagas com gerente do cargo, vaga com etapas com o Skype. Então são vagas que demandam muito tempo, que não é de um dia para o outro. Sim. Tem vagas que você vai ficar meses lá no processo seletivo, às vezes você cria tanta expectativa, poxa, eu vou estar conseguindo essa vaga que é muito boa, você fica lá 3, 4 meses e no final você não é chamado. Então, por isso que muitas das vezes, se você tiver um currículo bem elaborado, o RH já consegue perceber se você tem chances. Não é questão de ser bom ou ruim, é bom deixar isso claro. Não é que você não seja bom para a vaga, não é isso. A questão é que existe um perfil da vaga. Às vezes o nosso perfil é o mesmo, às vezes não é, e não tem nada de errado com isso. Pelo contrário, costumo dizer que se você não conseguiu aquela, quem perdeu foi a empresa, não foi você. Então, com certeza, futuramente você vai encontrar uma outra que seu perfil se encaixe. Porque não é para você mudar quem você é, nem mentir no currículo, gente, pelo amor de Deus. Isso não é aceito em hipótese nenhuma. Você pode até achar que vai passar, só uma mentirinha boba. Mas com certeza, tudo que você colocou no currículo, ele vai ser testado nas próximas etapas. Vai ser testado não só com testes propriamente ditos, mas também no bate-papo. Entendeu? Principalmente se tiver psicólogo no processo seletivo. Até porque muitas das vezes a pessoa mente no currículo, dizendo que você participou de uma empresa, que você fazia isso em outra empresa, e naquela análise com um psicólogo ou com um próprio profissional de RH, ele vai perguntar o que você fazia naquela empresa e você muitas das vezes nem trabalhou naquela empresa, que é pior. Exatamente. Ou então fala que coloca no currículo que sabe falar uma língua estrangeira e não sabe. E a vaga precisa que você fale. Acho que quase todo mundo vem na parte de idioma. Então, não deveria, gente. A gente tem que ser sincero. É muito importante você ter um segundo idioma. Principalmente se a carreira que você pretende seguir está relacionada com isso. Então, é importante, é bom você pesquisar. Você consegue, dependendo de onde você mora, você consegue até mesmo cursos gratuitos de línguas, né? Principalmente o inglês e o espanhol. O inglês, que é a língua mais falada, e segundo lugar, o espanhol. Mas não, se você não sabe, se você não tem noção disso, não coloque no currículo. Se você sabe um pouco, você pode até colocar no currículo, mas coloque que você sabe o básico. É melhor você puxar para menos do que você falar que você é fluente na língua e chega lá na hora você não consegue nem dizer qual é o seu nome em inglês. Verdade. E muitas das empresas, quando você coloca, fala inglês fluentemente, ele já pula uma etapa, já começa a fazer o teste em inglês e você às vezes não está preparado. Sim. Eu já participei de um processo seletivo que precisava do inglês. Eles estavam cientes que meu inglês era intermediário, né? Isso que eu falo. Eu já fiz o curso avançado, só que tem bastante tempo, eu já esqueci muita coisa. Então no currículo eu boto sempre que é intermediário. E é exatamente assim, na mesma hora o cara começou a falar inglês comigo. E você fica naquele nervosismo. Mas eu ainda consegui no Enrolation, ainda consegui, na época, passei e consegui ocupar a vaga. Mas se fosse uma pessoa que nunca tivesse estudado inglês na vida, com certeza não iria passar, porque é puxado. Verdade, é difícil mesmo. Claro. Até porque muitas das vezes, dependendo da vaga, não é aquele inglês, é um inglês mais técnico. Então, você tem que estar preparado também para isso. Por isso que é importante você estar conhecendo a vaga e a empresa que você quer. Exatamente. Você tem que ser honesto o tempo inteiro. Não é para você contar também sua vida toda, calma. A empresa ela só quer saber o seu lado profissional. Então, nem tudo precisa ser dito, né? É uma coisa que a gente com certeza vai falar de novo na parte de entrevista, mas um exemplo aqui de que você não precisa dizer toda a verdade. Você não pode, em hipótese nenhuma, falar mal de alguma empresa que você trabalhou ou de algum chefe seu, mesmo que a sua experiência tenha sido ruim. Porque se você fizer isso, você passa uma imagem negativa para a empresa e isso com certeza vai acabar te prejudicando. Entendeu? Então, esse é um exemplo de que você tem que dizer a verdade, mas também não precisa dizer toda a verdade. Mas que você se concentre em passar informações verdadeiras, né, que te ajudem, obviamente, a conseguir aquela vaga, mas sem precisar mentir em momento nenhum. Com certeza. E assim, como é que a gente pode montar, elaborar um currículo que chame a atenção do profissional de RH? Então, o currículo, na verdade, ele tem que ser objetivo e direto. Mesmo que você tenha uma carreira profissional muito longa, não precisa colocar tudo no documento. Na verdade, o ideal é que ele tenha apenas uma página. A exceção é somente se você for um médico,
um juiz, alguém com uma carreira, um advogado, muito extenso. Mesmo assim, para isso foi criado o currículo Lattes. O currículo Lattes, ele é como se fosse o oposto, porque ele é para você colocar todos os detalhes. Então ele é muito grande. Para quem não conhece, depois vocês podem pesquisar na internet. Mas ele é mais usado justamente para esse público, que tem muitos anos de carreira, ou é da área acadêmica, entendeu? Mas no currículo de papel, é uma folha só. No máximo umas 2, né? Se precisar, dependendo do de vaga. De preço que a pessoa trabalhou, tiver muito. O ideal é apenas uma página. Você consiga enxugar tudo para uma página. Sim. Se você não conseguir, você pode até mandar, não estou dizendo para não enviar, mas você corre o grande risco de o RH não conseguir avaliar seu currículo corretamente, por ele ser muito grande. Porque qual é a ordem das informações? E isso também explica por que ele é curto. Você começa com as suas informações pessoais, seus dados pessoais, nome, endereço, telefone, e-mail. Importante se atentar ao e-mail, tá, gente? Se você criou seu e-mail quando era adolescente para poder conquistar as menininhas ou as menininhas conquistar os menininhos, é muito legal, muito bonitinho, mas não use esse e-mail para fins profissionais, porque isso com certeza vai te prejudicar. Já é um critério eliminatório. Exatamente. Só no currículo você já encontra muitos critérios eliminatórios. Sempre usavam, não sei o que, gatinha. Isso era... eu já vi tanta coisa, gatão, saradão, boladão e coisas assim do tipo. Até piores, mas não vamos falar aqui não. Mas acontece uma outra coisa que é eliminatória no currículo e muita gente não sabe, são os erros de português. Já existe uma pesquisa também que fala que uma média de 3 erros de português no currículo já é o suficiente para você ser eliminado do processo seletivo. Na verdade, a gente deveria ter nenhuma, né? Quanto mais tem. Mas assim, eu sempre gosto de falar, ninguém é obrigado a saber tudo de tudo. Só que você também tem que ser humilde o suficiente para reconhecer se você tem uma certa dificuldade, para pedir ajuda a alguém. Então, se você não sabe se aquela palavra está escrita corretamente, ou se você digitou no Word e ficou vermelhinho, pesquisa no Google. Hoje em dia, tem o Google. Na nossa época... Era dicionário. Era dicionário. Eu ainda tenho um monte de dicionário lá em casa, porque eu adoro dicionário. Mas assim, hoje em dia não precisa nem ter esse trabalho. Mas eu vou falar a verdade, eu adorava procurar a palavra no dicionário. Eu também. Eu aprendi muito inglês lendo dicionário de inglês, que eu tenho um monte lá em casa. Então, você perguntar, você pedir para alguém de confiança sua, né, ler o seu currículo, dizer se está ok, se a parte ortográfica está ok. Isso tem muitos lugares também que fazem a montagem de currículo. Você mesmo... Tem muitos lugares, entendeu, que fazem análise gratuita de currículo já há anos. Entendeu? Só que assim, é muito delicado você dizer para a pessoa que ela cometeu um erro de português. Então, assim, eu procuro falar de maneira mais educada possível para a pessoa também não se sentir ofendida. Mas não gosta. Exatamente. Mas é exatamente isso. O que eu faço? A pessoa me manda um currículo, eu olho, como se fosse um RH, só que mais detalhadamente, né? Mas como se eu tivesse mesmo qual a oportunidade de contratar aquela pessoa. E eu vou anotando tudo que eu vi que eu acho que deveria ser alterado para poder facilitar a vida daquela pessoa. Anoto, respondo o e-mail dizendo exatamente, olha, você precisa trocar isso por causa disso, disso e aquilo. Um erro muito comum. Na verdade não é erro, mas tem uma maneira de você facilitar. Tem muita gente que coloca a idade no currículo. E o ideal é você botar a data de nascimento, ao invés da idade. Porque aí você não precisa ficar mudando o seu currículo todo ano. E tem gente que esquece. Então é uma coisa boba, uma coisa simples. Mas se eu recebo um currículo com a idade, eu falo para a pessoa, olha, fulano, é melhor você colocar sua data de nascimento. E explico, que nem eu estou explicando aqui agora para vocês. Para você não precisar trocar todo ano, papapá, como outras informações. Essa questão do e-mail... Até porque muitas das vezes não tem nada para poder agregar no currículo, né? Então não tem essa necessidade de ficar toda hora fazendo um currículo novo. Exatamente. O ideal é que você só mexa no seu currículo se você ou fez algum outro curso, alguma formação, e aí você precisa incluir, ou se você tem uma outra experiência profissional, que aí você precisa incluir também. Fora isso, os dados pessoais, a não ser que você case ou descase, né, que tenha alguma informação, aí você precisa alterar. Mas fora isso, não precisa, entendeu? Quantas vagas, quantos empregos que eu já trabalhei eu posso estar colocando no currículo, para ter uma base? No máximo 3. 3 experiências. 3 experiências. Você começa com seus dados pessoais, depois você pode, se você quiser colocar o objetivo, só que o objetivo ele tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que ele te ajuda a conseguir a vaga exatamente onde você quer. Como o próprio nome diz, é o objetivo. Mas o lado ruim é que pode ser que a empresa não tenha aquela vaga no momento,
tenha outra, mas não te chame porque você botou um objetivo que queria aquela. Então, se você... Assim, a questão do objetivo eu vejo mais para quem tem um grau acadêmico maior, Sim. já tem experiência, que já busca aquela vaga. Exatamente. É mais indicado nesses casos, quando a pessoa tem uma formação acadêmica já mais extensa e ela quer focar, ou com aquelas pessoas que já trabalharam em várias áreas, mas ela gostou de uma e ela quer manter aquela. Então, por exemplo, você já trabalhou muitos anos como vendedor. Você pode colocar que seu objetivo é continuar trabalhando como vendedor. Não importa se tem vaga de caixa, se tem vaga de estoquista, o que você quer é a vaga de vendedor. Então você pode fazer, mas não é obrigatório. E depois do objetivo, né, se a pessoa quiser colocar, aí vem a parte da formação acadêmica, que o ideal é você colocar só a última, né? Então se você tem ensino médio completo, você coloca o ensino médio. Se você tem faculdade, não precisa colocar o ensino médio, coloca só a faculdade. Da graduação para cima que você pode acumular. Você pode botar graduação, especialização, mestrado, sempre do mais recente para o mais antigo. E isso vale para todos os tópicos. Se eu tiver 3 MBAs, eu coloco as 3? Pode colocar os 3. Se os 3 forem alinhados, né, forem seguindo uma mesma linha de raciocínio, o mesmo objetivo, você pode colocar os 3. Agora, se você fez em áreas diferentes, foi bom você falar isso. Porque eu conheço pessoas, vou dar um exemplo aqui, que a pessoa fez técnico em análise clínica, mas fez a faculdade de administração. Uma coisa que não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, então não precisa colocar as duas. Você escolhe qual área você quer seguir e coloca só o da área que você quer seguir, o outro não vai fazer E dependendo dessa pessoa, ela pode ter 2 currículos, né? Uma para a parte administrativa e o outro para a parte técnica. Eu tenho 3, então eu indico isso para todo mundo. Se você tem muita experiência, e principalmente em áreas diferentes, ou se você tem mais de uma formação, tenha mais de um currículo. Porque aí você manda o currículo de acordo... Direcionado para aquela vaga. Exatamente. O currículo que foi mais elaborado para aquela vaga. Eu sempre falo os meus currículos. Eu tenho um currículo de RH, que ele fala só de RH. Eu tenho um currículo de educação, que fala só da minha experiência em educação. E eu tenho um currículo, que é o que eu chamo de geral, que são para vagas que não são nem RH nem educação, mas são vagas que também me interessam. Que te chamam a atenção, mas... Por algum outro motivo, normalmente financeiro. Mas você pode ter, não tem problema nenhum nisso, muito pelo contrário. É melhor você ter mais de um currículo bem alinhado do que você ter um só cheio de informação que, na verdade, ninguém vai conseguir reparar direito se você está qualificado ou não. Verdade. Aí, dando continuidade, depois da parte da formação acadêmica, se você tem cursos extracurriculares, você coloca, mas também cursos relacionados à vaga que você quer, a mesma coisa. Eu quero trabalhar como enfermeira, mas eu fiz um cursinho de web design. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um estudo de culinária, não tem nada a ver. Então se são áreas totalmente opostas, não precisa colocar os 2 no currículo. Ou você faz 2 currículos, um direcionado para cada vaga, ou você simplesmente exclui aquela informação do currículo porque ela não vai mudar em nada a sua vida, não vai... Mas no caso, o idioma, isso vale para todos os currículos. Idioma não vai para... Idiomas e informática são 2 coisas que eu costumo dizer que vale para todas as vagas. Mesmo que você for ser, como a gente falou aqui, técnico de enfermagem. Mas técnico de enfermagem não mexe no computador, mas o enfermeiro-chefe mexe. Você não quer ser promovido? Todo mundo tem que ter essa ambição na vida. Então é importante a empresa saber que você tem essa competência, que você sabe mexer no computador. Bacana. Entendeu? E depois dos cursinhos, entra as experiências profissionais, que é que eu falei, são sempre 3. Mas eu já trabalhei em 10 lugares diferentes. Como é que eu faço para escolher 3? Muita gente me fala isso. E quais são as dicas que eu dou? Na verdade, não tem nenhuma ordem que determine. Você pode botar quais você quiser. Mas o ideal é que você coloque aquelas que você ficou mais tempo, porque conta mais experiência. Que você coloque aquelas que foram de carteira assinada, que às vezes a pessoa não trabalha de carteira assinada. E a carteira assinada é uma comprovação maior. Ou ainda aquelas que estão relacionadas com a vaga que você quer. Voltando ao exemplo que eu dei. Vamos supor que você já trabalhou anos como vendedor e como caixa, mas você quer mesmo trabalhar como vendedor. Você gostou de ser vendedor. Então você não precisa colocar no currículo a sua experiência como caixa. Você pode botar só as experiências de vendedor. Você não vai estar mentindo. Você vai estar omitindo uma informação, mas que também não vai
Também, de repente, na hora da entrevista, você pode ter assuntar. Com certeza. No bate-papo, você pode contar tudo da sua vida, não é indicado, né? Mas você pode falar o que você quiser. No currículo, que você tem que ser mais sucinto, tem que ser mais objetivo. Tem que ser curto e direto, cara. Exatamente, porque senão não vai dar para o RH ou qualquer outra pessoa que esteja avaliando perceber se você se encaixa ou não no perfil, entendeu? Tá ótimo. E depois da experiência profissional, mais alguma coisa? Não, a gente sempre encerra na parte de experiência. Não precisa assinar, não precisa colocar data, não precisa colocar filhos, tem gente que coloca. Foto é uma informação importante. Foto eu costumo dizer só se a empresa pedir, não precisa gastar tinta de impressora tirando cópia de currículo por foto. Se for colocar foto, se a empresa pedir, que muitas, principalmente de comércio, pedem, tem que ser foto 3x4, não é para pegar foto do Facebook e recortar seu rosto e colocar, senão não adianta, não vai valer. Não fica no perfil, né? Então, o correto é ser foto 3x4. Informações que dão características suas. Tem muita gente que fala isso. Eu sou proativa, eu sou carismática, eu sou isso. Legal, mas não adianta nada você escrever isso no papel. Você vai ter que comprovar tudo isso na entrevista. Então não precisa colocar. Não precisa. Porque eu ia ter que te perguntar isso, que muita gente coloca em currículo. Eu já vi muita gente também falando, dando essa dica. Porque não vai acrescentar em nada aquela informação no currículo. Vai gastar tempo seu elaborando, digitando, né? Vai gastar tinta da impressora, mas não vai contribuir em nada. No currículo você tem que focar só na parte técnica, na parte profissional sua. Todas as outras informações, como ele também citou da questão da sua experiência, você não precisa colocar no currículo tudo que você fez naquela empresa. Você coloca algumas coisas mais importantes que você fez mais vezes, que você acha que vão pesar mais. E no bate-papo da entrevista que você pode ser mais extenso. Você pode falar se você fazia outras coisas, se você tem outros tipos de conhecimento, mesmo não tendo como comprovar. A questão de línguas, né? Pode falar nesse momento. Eu fiz um cursinho de inglês há 1 milhão de anos atrás, eu lembro uma palavrinha ou outra. Então isso você pode falar durante a entrevista, não tem problema nenhum. Deixa eu ver aqui. Valeu! Que legal, pessoal. Tem gente aqui no meu. O meu eu tô vendo que tá um pouquinho escuro. Mas o pessoal que tá assistindo, e pra vocês aqui também, pros dois, esse vídeo a gente vai baixar ele e eu vou colocar no meu canal do YouTube. Vocês podem pesquisar lá no YouTube, é só colocar meu nome, Angelina Coço, só tem eu. A gente vai colocar no final, a gente vai passar todas as informações dos dados da Angelina, caso vocês queiram entrar em contato também com ela para poder fazer análise de currículo, poder acompanhar ela também no canal no YouTube, no Instagram. O que eu puder ajudar vocês podem chamar. Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre a montagem de currículo, o que colocar, pode fazer agora, que eu acho que a gente explicou bastante. Eu acredito que sim, a não ser que tenha alguma dúvida específica de algum caso, né? Específico. E também, caso vocês também... olhando aqui. Caso também vocês tenham alguma dúvida também, vocês podem colocar depois também, lá no comentário, que ela está explicando. Agora então vamos falar da parte da entrevista. Entrevista aí, se fosse deixar, acho que a gente ficava um dia inteiro ou mais só falando sobre isso. Porque existe preparação, né? Existe um preparo antes, não é só a entrevista em si. A preparação é o segredo de tudo, para tudo na vida, gente. Com certeza. E assim, falando, eu gosto de falar que a gente tem que ter os dois olhares. A gente tem que ter o olhar do candidato, porque todos nós em algum momento da vida somos candidatos, né? E a gente tem que ter o olhar da empresa. Aí que está o segredo. Tem muita gente que não pensa em se colocar no lugar da empresa, se colocar no lugar do empreendedor. Você tem que sempre pensar assim, será que eu me contrataria? Eu contrataria alguém como eu? Eu contrataria alguém que se veste como eu me visto, que se comporta do jeito que eu me comporto? Entendeu? Dando assim, expandindo um pouco mais o exemplo, uma pessoa que falta muito ao trabalho. Você tem que pensar, poxa, se eu fosse o chefe, eu ia gostar de ter um funcionário que falta pra caramba, que se atrasa pra caramba. Então a gente sempre tem que ter essa visão para poder ajudar. E ter aquela consciência de que se você deu o seu melhor e mesmo assim não conseguiu a vaga, simplesmente foi porque tinha alguém mais próximo do perfil do que você. Não significa que você é inferior, que você errou, que você falhou, não é nada disso. Para aquela vaga, para aquela empresa, naquele momento, tinha alguém, normalmente com mais experiência, porque experiência é o que mais pesa. Se você não tem, não é para ficar desesperado, calma. Eu só estou dando a dica aqui para quem já tem.
Experiência é o fator que sempre pesa mais até do que diploma, em muitos casos. Então, na parte da entrevista, existe uma infinidade de coisas que você pode fazer, mas a primeira e mais importante de todas, falando de novo, você tem que pesquisar sobre a empresa. Primeira coisa, você recebeu um telefonema ou recebeu um e-mail. Hoje em dia, a maioria das empresas responde por e-mail. Se você não tem, é importante que você crie o seu profissional. Só colocar seu nome lá, fulanodetal@gmail.com, tá ótimo. Nada Não precisa ser nada espalhafatoso. E receber o retorno da empresa, a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar sobre ela. Então, você vai lá no Google e coloca o nome da empresa. Procura o máximo de informação que você conseguir. Se tiver como ir na empresa, como eu falei, se for uma empresa próxima da sua casa, se tiver como passar para, de repente, uma loja, você vai fingindo que é cliente. Não conta para ninguém que você está no processo seletivo. Só para você ver o ambiente. Como é que é o atendimento, como é a cultura da empresa. É cultura. O detalhe está na cultura da empresa. Por quê, Thiago? Tem muitas empresas, principalmente empresas mais tradicionais, que são muito rígidas com regras, principalmente voltadas para uniforme. E o vídeo caiu na minha conta ali, mas deve estar voltando. Daqui a pouco, depois eu vou postar esse vídeo para o pessoal lá ver também. Voltou, que bom. Então, como eu estava falando, tem empresas que são muito rígidas em relação ao uniforme. E tem gente que não se sente confortável com determinado tipo de roupa, e isso é normal, isso é natural. Então, por que é importante você ir nos lugares para conhecer? Justamente para você saber. Eu sempre gosto de dar exemplo de uma empresa que eu já trabalhei, que eu acredito que todo mundo conheça, que é o Laboratório Sérgio Franco. Sim. Quem ainda não foi, se tiver a oportunidade de ir um dia, vá. Você vai ver que é padronizado. Todas as mulheres se vestem daquela forma e todos os homens se vestem daquela forma. Os homens de terno, as mulheres de vestido, meia calça, sapato de salto e um terninho. E cabelo preso. Principal, as meninas têm que estar de cabelo preso. Sempre, sempre. É obrigatório. É obrigatório. Ah, Angelina, mas eu não gosto de prender meu cabelo. Então, a dica que eu dou do fundo do meu coração, não mande currículo para essa empresa. Porque a empresa não vai mudar a cultura dela por sua causa. Você não é mais bonitinho do que ninguém. Exatamente. A regra vale para todo mundo. Então, é a mesma coisa os meninos, né? Falando mais uma vez do Sérgio Franco. Os meninos não podem ter barba. Ah, mas eu adoro minha barba. Então, não mande currículo para o Sérgio Franco. É muito complicado. Esse tema é muito delicado para a gente poder falar dele muito rapidamente. No vídeo que eu fiz, eu fui um pouquinho mais extensa. E quem foi meu aluno que está assistindo esse vídeo, que já teve minha aula sobre isso, sabe que eu falo pra caramba. Mas a pessoa ela tem que ter muito cuidado, porque a cultura da empresa é algo que já está enraizado. É diferente de preconceito, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma tradição de comportamento dos funcionários que todos que entram têm que seguir. Então, mesma coisa quem trabalha em lanchonete. Cabelo preso, não pode, a unha tem que estar branquinha, não pode ser cor escura. Então, tem empresas, banco, por exemplo, que você não pode mostrar tatuagem. No caso da lanchonete, é uma questão de higiene. Sim, também. Sim, laboratório também, mesma coisa. Cada empresa tem sua cultura. Sim. Cada empresa tem os seus padrões. Então, Sim. É difícil a gente falar, você vai fazer assim, vai fazer assim. Porque é muito específico de cada empresa. Tem empresas que são muito modernas, tem empresas que são muito mais tradicionais, a palavra certa. E é difícil. E também, vocês também têm que ter uma coisa na cabeça. A empresa vai te avaliar, mas você também vai avaliar a empresa. Sim. Como ela estava falando. Não consigo ficar eu sou mulher, não consigo ficar de cabelo preso. Não sei, marca meu cabelo, não sei. Estraga, não sei. Do jeito que for. Tem gente que não gosta. Se você não gosta, avalie a empresa. Não vá, não se candidate. Você está tirando a vaga, a oportunidade de alguém que de repente gostaria de estar trabalhando. E foi exatamente o que você falou agora. Às vezes a pessoa passa por todo o processo seletivo, conseguiu a vaga, começa a trabalhar, e quando começa a trabalhar descobre que precisa fazer alguma coisa que ela não quer, como por exemplo no cabelo, ou de esconder tatuagem, e aí ela vai pedir demissão. Ela dá uma trabalheira do caçamba pro RH, dá uma trabalheira do caçamba para a empresa e para ela mesma, porque ela gastou dinheiro, ela gastou o tempo dela, a expectativa dela, e no final das contas não ficou com a vaga. E tudo isso seria resolvido se lá atrás, quando ela foi chamada, ela tivesse pesquisado sobre a empresa, e aí viu que a empresa tem alguma coisa que ela não gosta, e não gostei, nem vou na entrevista. Não vai, simplesmente não
não vai. RH gosta disso? Não, eu também fico revoltado quando o candidato fala. Mas é melhor você não ir e encerrar o processo por aí. Se você tiver como justificar, melhor ainda, que é muito mais educado. Então, se você puder, o ideal é você responder o e-mail agradecendo o convite, inventa uma desculpa, fala que você porque muitas das vezes quem entra em contato não são nem as empresas, são empresas terceirizadas, empresas de RH. Sim. E ela não tem somente aquela vaga. Exatamente. E imagina você se queimar com uma empresa dessa. Exatamente. Você não vai conseguir mais nenhum processo seletivo naquela empresa. Exatamente, isso mesmo. Você nunca pode fechar uma porta. Eu aprendi isso muito cedo com alguém que já trabalhou comigo, que me falou exatamente isso. Todo lugar que você trabalha, Valeu, meu amigo. por pior que seja o clima, que normalmente o problema não é a empresa em si, são as pessoas, mas enfim. Por pior que seja o clima, você nunca pode fechar uma porta. Você tem que entrar bem e sair bem, independente se foi você que pediu demissão ou se foi a empresa que te demitiu. Para poder, se amanhã ou depois você precisar, como já aconteceu comigo de trabalhar 2 vezes na mesma empresa, e acontece com muita gente, a gente não sabe o dia de amanhã. Com certeza. Se você precisar, você pode não só voltar para essa empresa, como essa empresa de repente pode te indicar para outros, como também, já passei por isso. E se você não sair legal, com certeza isso vai te prejudicar. Muitas das vezes as empresas que você sabe, por algum motivo ou por outro, às vezes você não está num momento bom da sua vida e você vai se candidatar a outra vaga, você pode dar aquela empresa, seu antigo chefe, como referência. E Sim. ele vai te indicar, vai falar o profissional que você é. Imagina se você sair queimado. Sim, é sempre bom esclarecer os motivos, né? Se forem pessoais ou profissionais. Se for uma empresa que você não tem com quem se abrir, não tem com quem conversar, então pelo menos só diga que precisa sair, não crie um ambiente ruim, um clima ruim. Porque se amanhã ou depois você precisar de alguma recomendação, tem empresas que fazem contato com as empresas anteriores do candidato para pedir recomendação. Então a empresa não vai ter o que falar de ruim de você. Mesmo que você tenha saído com raiva da empresa, se você se comportou bem, se você saiu de maneira educada, não saiu xingando todo mundo, com certeza aquela empresa não tem o que reclamar de você. Verdade. Mas qual dica que a gente pode pesquisar antes das empresas, Sim. ver a cultura da empresa, ver como é que é a forma de trabalho da empresa e chegando lá na hora da entrevista, qual dica que você dá? Assim, acho que a principal é não chegar atrasado, mas além de chegar atrasado. Quando você pesquisar, você vai ver a localização da empresa. É bom para você já se programar da hora que você vai sair de casa, para você não chegar atrasado. Se for um lugar longe, é melhor você chegar mais cedo na empresa, fica dando volta, ou fica sentado na calçada esperando o horário, só de menos. Mas não se atrase. E se acontecer, porque a gente sabe que imprevistos aconteceu alguma coisa e você vai se atrasar, você tendo feito a pesquisa, você consegue o telefone da empresa e liga e explica. Olha, eu tenho um processo seletivo marcado para tal hora, só que aconteceu isso, que seja um motivo justificável, né? Por favor. Não vai dizer que é porque você perdeu a hora. E explica que você está a caminho, que você está chegando, porque aí a situação não fica tão ruim, né? Por assim dizer. Você se justificou, a gente sabe que imprevistos acontecem, mas se você simplesmente chegar atrasado, você pode ter certeza que a probabilidade de você passar é bem pequena. Valeu, meu. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode estar perguntando, tá? Pode perguntar, a Angelina vai estar aqui respondendo, tá? Para ver se vocês têm. O que mais que eu posso falar? Então, é sempre bom você levar um dinheirinho a mais para poder se alimentar. Porque muitas das vezes o processo seletivo está marcado por uma hora, mas aí do nada eles falam, o processo vai ser até mais tarde. Isso acontece. Tem empresa que avisa, seria tão legal se todas avisassem. Isso é verdade. Mas infelizmente nem todas fazem isso. Então é bom você levar um dinheirinho extra, levar um biscoitinho na bolsa, só que não coma durante o processo seletivo. O RH tá lá falando e você tá comendo. Não faça isso. E muitas das vezes eles vão até dizer que você pode comer, mas aquilo ali vai estar te eliminando. Não faça. Deixa pra comer só nos intervalos. Come antes de chegar, né? Vai comendo no ônibus, no metrô, sei lá, do jeito que você tá indo. Entrou, quando você sair da empresa, tipo, vamos supor que eles deram um intervalo para almoço. Aí depois que você sair, você come. Não se alimente dentro da empresa. Aqui. Que? Tá. Um abraço. Não, a amiga ali falou. Tá bom, vai lá. Eu entendi que ela estava perguntando alguma coisa de cabelo, por isso que eu parei para ler. Mas abafa o caso.
E que mais? Levar sempre uma caneta. É horrível pro RH ter que ficar catando caneta pela empresa para poder dar para os candidatos, porque ninguém leva. Então, se puder levar mais de uma legal que você oferece pro coleguinha, já ganha pontinho com o RH também. Ele vai falar, uma pessoa educada, tá oferecendo caneta. Mas não espera a caneta de volta não, provavelmente você não vai ter. Então leva uma caneta que você não tem nenhum tipo de apego. Aquela bigzinha. Normal, tá? Se você não gosta de andar com seus documentos, nem é bom andar, por exemplo, carteira de trabalho, você não precisa andar com carteira de trabalho. Pega uma folha de papel, você pode fazer isso hoje, se você estiver nesse momento procurando vaga de emprego. Pega uma folha de papel e escreve o número dos seus documentos. Número do seu título de eleitor, número da carteira de trabalho, os dados dos seus pais, informações que normalmente as empresas pedem e deixa essa folhinha na sua carteira. Se chegou numa empresa e a empresa está pedindo, você pega o papel e olha, e copia, né, sem problema nenhum. Então, tem uma pessoa aqui perguntando, você falar da questão da maquiagem, da roupa, do cabelo, então, que também é um critério eliminatório. Muita coisa. Eu tenho até uma tabelinha, mas não dá para ser muito extensa aqui agora. Mas se eu fosse resumir, você tem que estar com uma aparência de profissional. Você tem que mostrar no processo seletivo o seu lado profissional. Então, você profissionalmente, você não trabalha de shortinho, você não trabalha sem camisa, você não trabalha com roupa decotada. Então, você não pode ir dessa forma para uma entrevista de emprego. Você tem que mostrar um perfil mais profissional. Então, o cabelo, independente do tipo de cabelo que você tem, ele só tem que estar com aparência de limpo e arrumado. Só isso, não é aquela coisa de acabei de acordar e tô saindo. Se ele estiver limpo e estiver arrumado, tá ótimo. Em relação à maquiagem, nada excessivo, nada de maquiagem de balada. Sempre o básico, né? Para ressaltar, mas também nada de chamar a atenção, que não é ideia. Exatamente. Uma basezinha, um corretivozinho, um batom tranquilo. Nada de aqueles vermelhão, ou então a bochecha vermelhona. Nada disso, gente. Tudo tranquilo. Ah, mas eu não quero ir de maquiagem. Tem muitas meninas que não gostam. Conselho que eu dou. Se você puder pelo menos passar um pouquinho, vai ajudar. Porque a gente não cuida da pele direita, a verdade é essa. Principalmente quem é mãe. Então as olheiras são gigantes. Então a maquiagem ela ajuda a disfarçar isso. E se você parar para pensar, se você for num casamento, se você for numa festa chique, você não vai se maquiar, você não vai se arrumar. Então se você faz isso para uma entrevista, você mostra que aquela empresa também é importante para você. Porque você gastou maquiagem, gastou o seu tempo se arrumando para ir até ela. Então isso conta positivamente. E também, como você estava falando, tem menina que não gosta de passar maquiagem. Tudo bem, direito dela. Mas tem empresas que é obrigatório a utilização da maquiagem. Isso que tem que pesquisar. O Sérgio Franco, como eu falei, ele dá até um kitzinho de maquiagem. Então você não tem desculpa. É bom, porque muitas das empresas nem dão. O certo, gente, falando agora exige, como mas não profissional, o certo seria, se a empresa exigir, ela tem que dar. Isso vale para tudo. Vale para salto alto, vale para maquiagem. Só que, infelizmente, a maioria não faz. E não tem como você recorrer na justiça por causa disso. Mas um básicozinho, eu acho que toda mulher tem em casa. E se precisar comprar, não vai gastar muito dinheiro. Não precisa também ter aquelas caixas enormes com tudo quanto é tipo de maquiagem diferente. O básico já é o suficiente. A roupa, né? Tanto para os meninos quanto para as meninas. Uma roupa que não seja chamativa, não seja uma cor muito cheguei, cores neutras, né? Preto, azul, cinza, marrom. Evitar estampa. Camisa de time nem pensar, gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Nem se for pra vaga na loja do time. Exatamente. Você falou muito bem. Eu vou me candidatar para uma vaga de vendedor da loja do Flamengo. Tá, mas não vá de camisa do Flamengo, por favor. Pelo menos não é recomendado que você vá. A não ser que eles peçam. Aí tudo bem. Não, mas não, o ideal, eu prefiro pecar pelo excesso. Uma pergunta que muitas meninas me fazem sobre vestido, saia e vestido. Eu costumo falar o seguinte: não existe nenhuma regra que impeça você ir de saia ou de vestido, desde que obviamente ele não seja curto. Tem que ser do joelho para baixo. Só que a gente que é mulher sabe que tanto a saia quanto o vestido você fica desconfortável, você tem que sentar de um jeitinho mais confortável. Então, principalmente se for uma entrevista longa, por que você não vai de calça? Que você pode ficar muito mais à vontade. Inclusive, teve uma empresa que eu fiz entrevista uma vez que ela pedia exatamente para você ir de calça. Porque tinha uma dinâmica que precisava que você andasse.
Aí no dia era uma dinâmica lá que você tinha que pular uma corda. E teve uma menina que foi de vestido. E ela não participou da dinâmica. Já perdeu o ponto por causa disso, porque ela não pôde participar. E eles avisaram todo mundo que era pra ir de calça. Além de não participar, que ela perde ponto, ela já perde ponto por não ter ido, né? Porque se eles avisaram... Sim, ela foi pro processo seletivo, mas... Eles como uma afronta. Sim, seria uma espécie de afronta, porque a empresa avisou. E acabou que ela não participou e... Não sei se foi só por isso, né? Porque eu estava lá como candidata. Ela não ficou com a vaga. Então, eu sempre gosto de dar essa dica de que é melhor você ir de calça e de camisa do que você arriscar ir de vestido e de saia e de repente não conseguir participar de uma dinâmica, como foi o caso dessa menina que eu falei, ou ainda não se sentir confortável, porque você não sabe aonde vai ser a entrevista. Se você precisar sentar no chão, por exemplo, não sei. Tem empresas que o local da entrevista é tão apertadinho que o povo tem que se espremer aonde que dá. Então, na dúvida, é melhor você ir de calça, uma calça jeans sem ser rasgada, tem que ser uma calça inteira, tá? Tanto para os meninos quanto para as meninas. Também que seja uma cor neutra, cor de jeans, nada de cor calça vermelha, laranja. Deixa para você sair, né, no caso. Exatamente. E assim, eu não sei como você entende, mas também a questão da roupa vai muito da vaga que você está se candidatando. Perfeito. Você não vai de terno numa entrevista com um vendedor de loja, com todo respeito, não estou desmerecendo. Sim. Mas a roupa não condiz com a vaga. Exato. E você não vai com uma vaga de gerente com uma roupa, vou dizer, social básica, mais simples. Terno, geralmente você usa só para vaga de gerente para cima. Exatamente. Isso que você falou é muito interessante. Porque assim, dando um exemplo mesmo do terno. Se você quiser ir, você pode ir. Você não vai deixar de ser contratado por causa disso. Mas você não vai estar confortável, principalmente se tiver muito calor. Então, ou você vai com uma roupa que sirva para qualquer entrevista, que é o que eu costumo falar, separa, não precisa comprar, não precisa ir numa loja e comprar, não. Separa das roupas que você tem, a roupa mais bonita e mais profissional que você tem, para ser sua roupa de entrevista. Eu tenho uns 2, 3 manequins lá que são... específico para entrevista, você vai intercalando, entendeu? Que são roupas que servem para qualquer vaga. Aí você pode completar com um blazerzinho, se for uma vaga gerencial, né? uma coisa mais de um cargo mais alto. Mas você também, se você quiser, eu estou fazendo entrevista para uma loja de moda. E como eu gosto de moda, vou dar o exemplo das meninas, eu quero botar brincão, eu quero botar cordãozão, pulseirão. Você pode até fazer isso porque você sabe que a empresa vai aceitar. Mas mesmo assim você está correndo risco. Então o ideal é o básico. Você fazendo o básico, tudo muito discreto, brinco discreto, cordão discreto, bolsa, a bolsa que você leva, né? Principalmente as meninas, também é observável se é uma bolsa muito escandalosa, algo muito chamativo. Então, toda a sua vestimenta, o mais discreto que ela for, melhor. Sapato. Tem que ser sapato fechado, nada de sandália de dedo. As unhas, né, como perguntaram ali. Você não precisa ir na manicure para poder participar de uma entrevista, não é isso. Mas se você tiver, por exemplo, com o esmalte descascando, tira. É 8 ou 80. É melhor estar sem do que mal feito. Exatamente. É melhor você estar com a unha sem estar pintada, mas cortada e limpa, né, que é isso que eles vão observar. É o mesmo princípio do cabelo e da barba, para os meninos que têm barba, do que você estar com o esmalte descascando. Né? Ou então com unha postiça faltando, nada disso. E a roupa, no caso das meninas, não usar decote, não usar transparência, não usar roupa muito apertada, porque você não tem que chamar atenção para o seu corpo. Por mais bonita que você seja, você não tem que chamar atenção para o seu corpo, você tem que chamar atenção para o seu currículo, para as suas competências. Porque são eles que vão definir se você vai ter a vaga ou não importa a sua beleza. Até porque se você for contratada ou contratado pela sua beleza, você não está sendo contratado para aquela vaga, está sendo contratado por outros motivos. Né? Acontece. Pior que isso acontece. Eu já ouvi casos assim, mas também não vamos entrar nesse mérito. Mas não é legal. Foi até o que o Thiago já falou. Da mesma forma que a empresa vai avaliar, você tem que avaliar a empresa. Se você vê que a empresa está te contratando de qualquer jeito, já é um sinal para você pensar assim, caramba, será que essa empresa é boa? Porque ela nem esquentou. Eu sou assim, eu sou muito crítica. Então, quando eu estou no processo seletivo, eu observo os meus candidatos. Se eu vejo alguém, por exemplo, de chinelo, deu um problema no meu, foi encerrado, tá acabando. Meu canal. Se tiver alguém de chinelo de dedo e essa pessoa passar,
eu já fico preocupada, porque eu penso, poxa, por que essa empresa deixou essa pessoa passar se ela vem de chinelo de dedo? Entendeu? Então são pequenos detalhes que você tem que estar observando. O vídeo está acabando, a gente tem que se despedir. Muito obrigada, pessoal. Se vocês quiserem, a gente faz um segundo round mais pra frente. Só colocar aí nos comentários, tá? Beijo no coração pra galera. vocês. Obrigado pela participação de todos. Muito obrigada. E vamos ter novidades em breve. Nós vamos estar fazendo isso também futuramente com vocês presencialmente. E a gente vai deixar os dados da Angelina aqui, tá, nos comentários, para que vocês procurem.